Olha aqui esse casal lindo, abençoado, que eu conheci eles agora também. Eles são missionários, assim, muito importantes na nossa história, porque foram os primeiros missionários a sair do verbo da vida para ir para uma outra nação. Eles vão contar um pouquinho, né? Estão aqui no Brasil há alguns dias e nós temos o privilégio de recebê-los e aprender um pouco com eles, receber um pouquinho deles, ver a história deles lá do Chile. Vocês viram que eles são do Chile, né? Ó, a camisa deles aí. É. Chile, Chile. A irmã Elza falou que ama o Chile, que coisa linda, né? O Senhor coloca o amor no coração pela nação. Então vocês vão receber, eu quero que vocês fiquem conectados, amém? Conectados com eles, recebendo, se animando com a palavra, concordando, recebendo tudo que eles têm para vocês, amém? Vamos orar por eles, estenda suas mãos para cá. Pai, nós somos tão gratos por esse casal de seus filhos, ungidos pelo Senhor para a obra missionária. Obrigada por eles, Pai, por eles estarem conosco aqui esta noite, compartilhando dessa unção, da vida deles, o que eles têm vivido no ministério, no chamado deles. Obrigado pelo seu cuidado, obrigada pelo seu amor, obrigado pela sua graça, Pai, derramada sobre a vida deles. E nós te louvamos, Pai, por tudo que eles vão compartilhar conosco aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Amém. Para a gente é uma honra estarmos aqui, né, conhecendo essa igreja maravilhosa, essa família, família Verbo da Vida, né? E aonde a gente tem chegado, a gente tem visto Deus trabalhando, né, na vida das pessoas que têm se encontrado com essa palavra. Amém. Eu disse tia Elza, porque eu fui a primeira tia do departamento infantil de Campina Grande. Aí você disse, quando foi isso? Irmã, foi em 92. Eu não sou velha não, viu? Eu tenho um bocadinho de experiência. Tia de Perilo Borba, Tiago Borba e essa reca aí, tá certo? Mas não sou velha, tá certo? Amém. Então, eu sou de uma cidadezinha do interior de Pernambuco. E quando eu me converti, fui para Campina Grande para estudar a escola, que hoje é Rema, na época Verbo da Vida. E essa sede da palavra de Deus me atraiu. Eu tinha somente 17 anos. Quando estava num culto, no domingo de manhã, crianças começaram a correr dentro da igreja. E o pastor Bud mudava a pregação e começava: pais, ensina os seus filhos a respeitar a unção. E eu lá no meu lugar, eu disse: meu Deus, por que alguém não faz alguma coisa? Porque eu queria escutar a palavra, amém? E ali estava tendo uma distração. E no segundo domingo, a mesma coisa. No terceiro domingo, falei de novo, amados. Eu sei que vocês não falam isso, né? Foi somente eu. E de repente eu escutei uma voz audível do Espírito Santo quando disse: faça você alguma coisa. E queridos, eu não sei de você, mas escutar essa voz me marcou até hoje. E é por isso que até hoje eu estou buscando fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, amada, é dizer assim: Senhor, eu sou tua serva. Eis-me aqui. O que você quiser, eu estou pronto para obedecer. Amém, queridos? Porque o nosso Pai é um Pai de projeto, um Deus de projeto. Você não está aqui por acaso, você não veio para esse lugar só para conhecer um pouquinho dessa história. Você não está aqui só porque não tenho nada que fazer. Você está aqui porque Deus projetou a sua vida. Amém? A um que ele nos deu livre arbítrio para fazer o que a gente quiser, tomar as decisões que a gente quer. Mas eu vou dizer a você, Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Ele te chamou para cumprir com a vontade dele. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não é ladrão de sonhos. Ele não vai obrigar você a fazer algo que você não quer. Amém? Porque quando ele nos projetou, já nos projetou com um propósito. E como eu dizia, a esposa do pastor disse: olha, eu amo o Chile, eu amo estar lá. Por mais pressão que a gente passe, por mais saudade que a gente tem. Agora eu sou vovó. Minha netinha está com 4 meses. Chorei para deixar ela agora em Brasília. Mas eu disse: vovó tem que ir.
tem que cumprir com esse chamado, porque é muito mais forte. Mas, irmã, como é que você diz isso? O amor da sua neta. A minha neta, eu estou seguro, querido, que quando ela crescer, vai ter orgulho de ter uns avós que obedeceram o chamado do Senhor. Porque a gente tem que deixar uma marca onde a gente passa. Amém? E aí comecei a trabalhar com criança. Depois, o pastor Bando falando de evangelismo. Irmãos, a igreja tem que evangelizar. Tem que ser a resposta para o povo lá fora. Eu digo, eita, sou eu vou. Criei um grupo de evangelismo, ó. Cheguei e disse, pastor Bando, vou começar a evangelizar. Pastor Bando era um homem de fé, irmão. Pense como ele acreditava nas pessoas. E ele chegou e fez, é mesmo, menina? E você vai fazer o quê? Eu disse, eu vou para as praças todos os sábados. Eu vou evangelizar com música. Ele disse, é sério? E você sabe tocar algum instrumento? Eu não. Por isso que ele era um homem de fé. Acreditou em mim quando eu ainda não tinha habilidade, nem talentos. Eu disse, mas eu vou, pastor. Ele disse, amém. Sabe cantar? Eu digo, estou aprendendo. Diz aí, isso não é fé? E fui. E quando foi no domingo à noite, ele disse, irmã Elza vai começar a evangelizar com música. Tem alguém que sabe tocar instrumento, que possa apoiar ela? Mas sabe, querido, quando você diz assim, eis-me aqui, Senhor, Deus levanta a provisão. Eu comecei esse grupo de evangelismo. Apareceu pessoas que sabiam cantar, tocar violão, pessoas que se levantaram para poder ajudar a evangelizar os jovens, pessoas com caixa de som, microfone. Nós somos chamados para ser a resposta de Deus aí afora. E o nosso chamado, a nossa missão começa aqui. Amém. Mas eu não tenho chamado missionário. Amados, somos parte de um corpo. E como parte de um corpo, nossa missão começa quando a gente diz assim, eis-me aqui, Senhor. Porque nossa vida foi alcançada por causa de um homem inocente que disse, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. E ele foi para o inferno no nosso lugar, queridos. Eu estou falando de Jesus. Foi para o inferno no nosso lugar. Para alcançar a nossa vida, porque sabia que você e eu hoje ia se encontrar com essa salvação. Amém? E aquele casal que saiu dos Estados Unidos no seu conforto, não é que Brasil é o pior país do mundo, não é isso, não estou falando disso. Mas ele tinha sua vida, sua família. Mas ele disse, eis-me aqui, Senhor. E essa palavra alcançou a nossa vida. E é por isso que hoje homens e mulheres se levantam para cumprir com o ID do Senhor Jesus. Porque sabe que há uma igreja aqui no Brasil que acredita, que ora e que apoia. Amém? E quando chegou o tempo, Deus começou a falar de missões no nosso coração, do meu esposo e no meu. E a gente, como será isso se não existe agência de missões, não existe escola de missões, não existe secretaria de missões? Uma visão, mas essa visão ainda não está acontecendo. Meu Deus, que loucura. O pastor Bando disse, Deus falou comigo para vocês ir morar na minha casa. Porque vocês têm um chamado parecido com o meu. E no ano 2001, amados, nós pisamos na terra chilena. Os primeiros missionários a abrir a primeira verbo da vida. Quando o pastor Bando dizia, irmão, Deus me chamou, foi para o Brasil, não foi para outra nação, vá você. E Jean dizia, eu não vou sair daqui até Deus falar com o Senhor. Para deixar a gente colocar verbo da vida no Chile. E um dia ele chegou chorando, irmão, aqui está a minha carta. Pode colocar o verbo da vida. E em 2009 ele disse, o verbo da vida vai para as nações. Mas tem que ter alguém que se levante e que creia, que acredite. Nós não somos Maria que vai com as demais, nós somos a Maria que convence os demais a irem. Amém? E durante esse tempo lá, queridos, abrimos igrejas. A nossa amada e querida madre dessa igreja pisou na primeira igreja Verbo da Vida, em Sijan, no Chile. E abrimos igreja, fizemos discípulos, um foi o Cristo, que hoje tem uma igreja também, e uma escola Rema, no Chile. Abrimos a terceira igreja na capital, em Santiago, entregamos ao pastor Marco Honório.
E depois, quando a gente ia para o norte do Chile, Arica, Deus disse, não, primeiro passe na Bolívia. Eu digo, meu Deus, de novo. Eu já estava toda uma chilena, nem português direito falava. Teve uma palavra que eu falei lá em cima na sala de ministra, e ela disse, o que ela está querendo dizer com isso? Eu disse, amor, o que significa? Toda uma chilena, 23 anos no campo já. E aí Deus vai e manda para a Bolívia, ó. É brincadeira esse negócio. Chegamos na Bolívia, foi um presente de Deus. Ajudamos a igreja que estava sendo aberta lá pelo pastor William Sejek. E na base missionária que eles têm, na igreja, limpando, tudo de novo, do início. Lavando o banheiro, cuidando de bebê, cuidando de criança. E abrimos o projeto Pequeninos, o primeiro projeto fora do Brasil. Levanta a tua mão, diz assim, eu sou um projeto de Deus. Diga, o meu pai não cria projeto para fracassar. Eu sou um projeto exitoso, próspero, criado para crescer e se multiplicar nessa terra. Aleluia! Aleluia! Não sei de você, eu não sei o que é que tem no seu coração, mas deixa eu lhe dizer, Deus colocou uma visão, colocou um sonho, colocou um propósito no seu coração e Deus não desistiu. Porque Ele é um Deus de propósito. Ele não é homem para mentir, tampouco filho de homem para se arrepender. Não endureça o seu coração. Inclina, porque Ele te ha plantado neste lugar para crescer e avançar. Aleluia. Quando termina os 2 anos na Bolívia, vamos voltar para o Chile. Aí o Senhor diz, não, dá uma passadinha no Brasil. Eu digo, ah, meu Deus do céu. Senhor, pelo amor de Deus. E aí a gente, vamos por 3 meses. Aí de 3 meses passou 6 meses. De 6 meses passou, já vai cumprir quase 1 ano que estamos aqui no Brasil, realizando uma expedição missionária. E, verdadeiramente, eu estou me sentindo uma missionária no Brasil. Amém? Eu chego na mesa dos brasileiros, é tanta comida. Eu não sei se aqui em São Paulo é assim como no Nordeste, né? É cuscuz, é farofa, é feijão, é macarrão, arroz, é purê, tudo uma vez só. De quem tá povinho para comer? Ainda tem um cozidozinho por aí, né? A verdura, salada. Digo, misericórdia, gente. Eu tô gordinha, mas eu tô comidas. E, de novo, passeando não, passando pelas igrejas do Verbo da Vida, realizando treinamento, porque essa é uma especialidade de Deus, um dom, um chamado que Deus me ha dado mesmo. Treinar, capacitar pessoas para o ministério com criança. Deixa eu lhe dizer uma coisa, departamento infantil não é para você ter um culto cheio do Espírito Santo. Aqui, livro de criança. O departamento infantil é para que as crianças aprendam a mesma palavra de fé que você está aprendendo. Porque família forte é uma igreja forte. Amém? E eles lá estão aprendendo a palavra de fé na linguagem deles, na medida deles. E essa é a visão que Deus nos tem dado. Capacitar pessoas. Porque quando eu comecei lá, no Verdun, na calçada, porque não tinha sala, com 2 crianças, segundo domingo, 4 crianças, depois 6 crianças, e foi se multiplicando. Eu comecei sem conhecer a visão, para tirar as crianças de dentro da igreja, para não interromper o culto dos adultos. Até que um dia uma mulher, uma norte-americana, veio treinar junto. Eu disse, não, a gente tira elas dentro dos adultos, para que elas possam aprender a cultuar a Deus da forma correta. E nós temos realizado esses treinamentos, essas capacitações, confeccionado fantoches, siga nosso Instagram. E também é casa de fantoches, franelógrafo. Você tem mais irmã, temos tecnologia. Ei, Deus chamou nós para sermos ministros. Amém? Eu sou uma ministra. E o meu ministério não se limita depois de 1,60 m.
a partir de 0,5 metro, porque ele disse que pregar o evangelho a toda criatura. Amém? E aí nós vamos voltar agora em novembro para o Chile, para dar início a uma nova obra, né, lá na cidade de Arica, norte do Chile, fronteira com Bolívia e Peru, trifronteira, aonde tem uma grande entrada de imigrantes ilegais, onde crianças cruzam o deserto de uma forma clandestina. E a gente quer mesmo abordar essa fronteira para ter um alívio, ter um socorro, ter uma resposta, tanto para as famílias como também para as crianças. Vamos abrir um novo projeto pequenino. Vamos também abrir na fronteira do lado de Peru, se chama Tacna. Também abrir um pequeninos aí, porque se a gente puder evitar que as crianças passem ilegais, o tráfico de crianças, prostituição infantil. Então, queremos abordar essas duas cidades. R$ 30 por mês. Eu estava falando lá na igreja de Osasco, disse é um hambúrguer. Ele disse um hambúrguer mais barato. E bem, eu não sei porque eu não ando, já estou fora do Brasil há muito tempo. Então, com R$ 30, querido, você pode ser parceiro dessa missão em Chile, em Arica. Vamos estar abrindo igreja e vamos estar abrindo um projeto pequenino para mais um, né? Amém? E levar essa palavra que tem transformado corações dos chilenos e alcançado vida de crianças e adolescentes. Amém? Agora também tem uma novidade, eu não sei se vocês já viram aí pelas redes sociais, a nossa história virou um livro, mas um livro especial. Vocês têm um vídeo, por favor? E graças a Deus, amado, por um ministério que a gente está servindo, que apoia, que tem essa visão de poder ir às nações. Pode soltar o vídeo, viu? Aleluia, aleluia. Acontece ao vivo, não tem nada. Então, querido, também lá em Arica nós estamos com outro projeto que é treinar ministros para o Ministério Infantil. Segundo o que Aí, Deus falou comigo, que nosso ministério vai no mundo inteiro. Tudo começa de algum lugar e com alguém. O Chile foi o destino dos nossos primeiros missionários enviados, Jean e Elza. A novidade é que a trajetória deles virou história em quadrinhos. O gibi missionário da Agência de Missões Verbo da Vida vai apresentar de forma leve e divertida a poderosa visão missionária. Através do olhar de personagens reais, nossas crianças vão conhecer missionários que levaram a palavra da fé para outras nações. Um presente com valor eterno para ensinar, inspirar e edificar futuras gerações. Um lançamento Editora Rema Brasil Publicações. aleluia! Então, essa justa é a visão, que nossas crianças também cresçam aprendendo sobre missões. Quem foi os missionários que, isso não faz parte disso, que começou, deu esse pontapé em missões e que hoje chegamos já na Europa, na Ásia, né, no continente africano, e Verbo da Vida está indo para todas as nações.
E isso, uma vez mais, como eu falei anteriormente, é porque há uma igreja aqui que está segurando a corda, né? Aí aqueles que vai, aí aqueles que ficam. É como os astronautas que vai e precisa da base para poder avançar com a sua missão. Amém, queridos? Então, assim, muito obrigada aos pastores, né, pela oportunidade. Continue orando por a gente. Siga nossas redes sociais. No final, vamos entregar uns folhetos onde vocês podem conhecer um pouco mais. E também, se querem se comunicar com a gente, vai visitar também, tá? A Europa, o Chile, a África. Nós, lá em Arica, vamos estar esperando por vocês. Porque quando vocês vão visitar um missionário, o povo nativo vai dizer: eita, eles têm uma família. E a família é grande. Amém? Da glória. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Vamos que vamos entonces. Ya puedo hablar en español. ¿Está seguro? Aleluia. Então vamos lá. Boa noite. Graças a paz. É um privilégio, uma honra estar com vocês aqui. Em primeiro lugar, os pastores, né, pela a honra de convidar a gente para estar nesse lugar. Nós, todos, somos os primeiros missionários sendo enviados pelo Ministério da Vida, desde Campina Grande. E estamos contentes em poder participar, o que é missão, ou trabalhar de missão, ou ser missionário em outra nação. Amém? Aleluia. Eu creio que Deus vai nos usar hoje para transmitir uma mensagem sobre missões para vocês, ainda que vocês já sabem, a missão é muito profunda. A palavra missionária. Deus envia missionários ainda. Deus enviou Jesus, o primeiro missionário a vir para o mundo. Ele saiu dos céus para estar aqui na terra. E isso ainda continua. Depois enviou os 12, né? Os 11 apóstolos para pregar o evangelho e deixando o legado para nós também. Aí depois, agora, nesse tempo, Deus enviou um casal maravilhoso, que é o apóstolo Bandurite, né? E hoje já partiu para o Senhor, já está descansando, cumpriu sua carreira. E nós temos um legado para ir adiante, aí em frente, levar o verbo da vida para todas as nações. E Deus conta com nós. Nós somos aqueles que enviamos, nós somos aqueles que vamos. Somos um corpo, somos um corpo. E somos uma família da fé. Para impactar pessoas lá fora. Aleluia. E Deus conta com sua ajuda. Aleluia. Eu estava olhando para essa Kombi, rapaz. Essa Kombi foi um sucesso. Chegou lá na Paraíba, velho. Eu entrei nela. Um pastor Band e Guto lá. Ele cantou nessa Kombi. Segurando para que não saísse, né? Mas assim, eu me emociono muito quando eu vejo e falo do nosso amado pastor Band, missionário, né? Porta-fé verdadeiramente. Chegou ao Brasil para pregar Jesus, né? Uma Jenny e o pastor Band. Nós tivemos o privilégio de começar lá na casa dele, no Paulistano. Era eu, Guto, Suelen, Gilson, Silvia, Oriana, minha irmã, e a irmã Laudicé. Estava na casa lá do pastor Bando, lá, no Paulistano. Ele dizia: olha, o verbo da vida vai para toda a cidade do Brasil. Meu Deus do céu, para eu e para a Guto. Né? Vamos lá, vamos seguir. Vamos em frente, né? Ele está dizendo, vamos sabe. E a gente era jovem. É um menino, velho. Barriga de sapo. Aleluia. Eu nasci em Campina Grande. Eu sou primo do apóstolo Guto. Né? Eu tenho um emerim também na frente, atrás. Que meu pai registrou a gente. Ele era um chileno. Com a tia de Guto e a tia de Sueli.
E ele colocou Ramírez, que é chileno, primeiro. Aí, graças a Deus por isso, porque eu pude entrar naquele país e a sangue chilena me fez nacional lá. Deus é bom, Deus sabe o que faz. Deus enviou Moisés daqui do Brasil a libertar seu povo lá. Amém? Aleluia. E eu falava as duas línguas, né? Português e inglês. Oxente, my God. Eu me criei, vocês vão rir hoje. Eu me criei numa cidade chamada Puxinanã. Tem alguém aqui de Puxinanã? Escapei. Puxinanã eu falo que é um país, e a capital é Sítio do Canário Amarelo, onde eu vivia. Entendeu? Entendeu, né? Então, vamos embora. Então, eu era um matuto velho. Eu falava, pastor Bando, você é caipira lá de Alabama e eu sou caipira lá de Puxinanã. Mas tem uma coisa no apóstolo Bandurai que quando ele olhava para uma pessoa e Deus falasse que ele tinha um chamado, ele acreditava. Eu não acreditava em mim mesmo, irmão. Alô? Eu mesmo olhava para ele e dizia assim, você tem um chamado. Eu disse, meu Deus do céu, o pastor Sá não me conhece não. Mas ele olhava com o olhar de Deus. E nós, como pastores, temos que olhar com o olhar de Deus para as pessoas, né? Porque eu saí desse lugar, do sítio do Canário Amarelo, plantando macaxeira, batata doce, mandioca velha, tudo isso, criando vaca, e Deus me chamou para pastorear ovelha. Lá naquele país chamado Chile. Eu e minha esposa chegamos lá eu era maior que ela, eu cheguei com a 6ª série e ela chegou com a 5ª. Para ensinar aquele povo lá, meu amigo, o índice do analfabetismo no Chile é de 5%. É que vai ensinar um povo daquele, tudo letrado. Foi fiz, pastor. Mas o Oxente My God funcionou. Mas quanta língua você fala? Eu falo 3 agora. Espanhol e português, caipira. Ele não sabe o que é caipira mesmo, né? Caipira e inglês, caipira. Oxente My God. Nós chegamos pregando esse evangelho para o Chile. Estivemos com um casal abençoado. Hoje são pastores lá. Engenheiro e, como chama? Veterinária. E eu, matuto velho, ensinando esses homens aí, Mas quem sabe que a palavra de Deus, ela funciona? Porque eu não estou querendo discriminar ou colocar as pessoas que moram em Puxinanã, ou em Cuchichola, ou em outros lugares para baixo. Eu estou dizendo que o que Deus faz na vida daqueles que creem nele. Que não importa onde você nasceu. Quando Deus coloca uma olhada na sua vida, aleluia, e sabendo que você tem um chamado, irmãos, não importa se você fala oxente, Ele vai te usar igual. Deus não tem acepção de pessoas, quem sabe disso? Ele trouxe um caminhoneiro, veio para Campo Mourão, depois veio para São Paulo, foi para Paraíba. E alcançou um menino lá de Puxinanã, era eu lá. Essa palavra da fé me alcançou. E eu sem saber o que ia ser, porque em 1990, 4 de abril, 4 horas da tarde, eu recebi Jesus como Senhor lá na capital, do sítio do Canário Amarelo. Eu estou levantando essa cidade, sabe? Vamos dizer lá as brocas lá de Preá, mas Deus me falou comigo e eu recebi Jesus através do Guto. O Guto não era apóstolo, ele tinha um chamado somente, mas ele congregava na Missão Nova Vida. E ele
pregou o evangelho para mim, eu recebi Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida e até hoje. E sempre. Recebi Jesus sentado na minha casa, ele estava pregando para meus irmãos lá, e quando ele chegou, você sabe quem sabe aqui que é beijo? Beijo, sabe quem é beijo aqui? Não é beijo não, beijo, beijo, a irmã sabe, a senhora também. Tem outro mais? Outro, lá de Postanã, Pocinho, Solidade, foi lá para dentro, Pombal, essas coisas todas. Beijo, ele foi buscar um beiju para o avô dele. E a gente fazia farinha. É o profissional, viu, irmão? Torrador de farinha, ó. É, poxa, tá brincando o quê? Olhando para mim como cara de... Quem é esse cara? Pois é, era profissional, meu. Sabia fazer farinha. Estamos contando uma vida de um missionário. Estou puxando vocês lá atrás um pouquinho, né, para depois chegar aonde nós estivemos. Para você conhecer uma história missionária. Né? E Deus enviou esse casal maravilhoso. Não nunca vou esquecer isso. Mas, antes disso, eu quero ler um capítulo, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Todos vocês já conhecem. E disse Jesus, e disse, minha esposa citou esse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fala, pregar o evangelho. A toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Oxe, foi Jesus está dizendo aqui, viu, irmão? Foi eu não. Aí, mas ele disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Diga, quem crê. Eu preguei em Osasco e eu pedi que os irmãos lá que têm Bíblia, sobrinho, né? Que é sobrinho, né? Sobrinho, esse quem crê. Né? Aqueles que creem. Alguém que crê aqui? Então você não precisa ser médico para crer. Mas se você é, glória a Deus. Amém? Mas para crer, você não precisa ter um título. Vocês estão aqui, amados? Estou falando errado? Não, né? Quem crê? Alguém que crê. Diz crer é no coração e é falar com a boca. Não é? Em meu nome me expelirão o quê? Demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpente e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, talvez eles ficarão curados. Estou lendo a Bíblia agora, graças a Deus. Eles ficarão completamente curados. Fala, completamente curados. Somente tocando. Você é pastor. Não é uma palavra tão simples. Poderosa. Não? Tu conhece o nome, por favor? Como? Está seguro. Conhecendo Mateus da Bíblia aqui, ó. Mateus. Veja, volta o Senhor, não sei. Tem uma pessoa enferma, você coloca a mão lá, deixa o resto com Deus. Só crer. Não é simples? Eu acho sim. Para mim, a difícil é tocar. Para mim é tocar. Tocou, o cabo é curado. É assim ou não? Não. Vamos ler de novo? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sabe que o pastor Bando chegava ensinando isso a gente? Ele disse:
Não precisa título, não, para crer. Você não precisa de um título. Você pode necessitar de um título para você, para a sua profissão, mas para crer você não precisa. Para salvar um enfermo você não precisa. Você só precisa crer no coração no que Jesus disse e praticar aquilo. Então, para mim, como um caipira lá, eu entendia como ele expressava, como ele falava, como ele ensinava. Ele disse, está escrito aqui. O pastor Bando dizia, está escrito, toca e o enfermo será curado. Ele não disse somente para os apóstolos, ele não disse somente para o evangelista, ele disse para aquele que crê. Então, nós aprendemos lá na Paraíba esse evangelho que ele ensinava na simplicidade e na unção do Espírito Santo. Que saía, saltava para dentro de mim. Eu disse, rapaz, é assim mesmo, é. É colocar a mão sobre o enfermo, se crer, e o enfermo será curado. O doente será sarado. Caramba, eu olhei assim e disse, rapaz, que coisa. Rapaz, só Deus. Não é? Você já imaginou? Quanto tempo aqui, pastor, me dá permisso? Permisso. Certo? Para sair aqui um pouco? Obrigado. Uma pessoa está com um tumor. Você disse, você crê, irmão? Não disse crê. Você crê no que Jesus disse, você vai sair do tudo. Eu creio, eu acabo de então. Você coloca as suas mãos lá. Oh, e o tumor caiu. Não é loucura isso? O dedidão de Deus do alto. A Bíblia diz em Salmo 107, versículo 20. Deus enviou a sua palavra para curar. Para livrar a gente de toda a nossa ruína. Você está entendendo que a palavra que Deus enviou, ela veio com um respaldo dele mesmo. Ungida por ele. Essa palavra é ungida. Está ungida, é poderosa para salvar a sua alma, aleluia, e o seu corpo. E abençoar você onde você estiver. Onde você colocar os pés. A planta dos seus pés. Aleluia. E onde você tocar, será abençoado. Quem crê aqui? Aleluia. Então, por que você está jogando somente a responsabilidade para o casal? Você também pode fazer. Porque aqui Jesus estava falando para a igreja. A igreja está. Igreja. Você está lá, não sei onde, você mora onde? Onde é isso? É longe? Mas não é tão longe, pertinho daqui não, né? Não, aí você está lá na casa e o vizinho passa lá, a vizinha disse, tem que buscar um carro para chamar, para levar para o hospital. Deixa eu chamar o pastor. Você tem. Ela disse, Deus fala, faça você. Toda honra e toda glória vai para onde? Você pode, eu posso. E era esse evangelho que o pastor Bando estava ensinando a gente, lá na Paraíba. Não me chame de madrugada para orar por você. Eita, rapaz, e agora? Chamar quem? Não é tu mesmo, né? Você pode falar com Deus porque você tem direito, você é filho.
profundo isso. Não é assim? Não é profundo isso. Você é filho. O pai te ouve. O pai ouve você. O evangelho estava ensinando a gente. Ir ao mundo e pregar o evangelho. Quem crê, será salvo. Quem não crê, vai, tristeza. Mas, poxa, é o tempo de você começar a crer no evangelho de poder batismo. Não tenta enfeitar. Olha lá a palavra, ele dizia para mim. Leia a Bíblia, mostre o que a Bíblia diz. Está em Santa, do apóstolo Bando, e eu tive aos pés dele lá, 2 anos em sua casa antes de partir para o Chile. Eu estava assustado, irmão. Estava com minha esposa, meus 2 filhos, eu ia para um país de Chile, ainda que eu era filho chileno, para mim era terrível, não era fácil não, sair de lá e viver pela fé. Tu é doido? É assim? Mas quem crê, verá a glória de Deus. Então, essa foi a mensagem de um missionário que creu em Deus e ele disse: eu não só faço sozinho, você também pode fazer. Ô glória! Você pode fazer na sua casa, você pode fazer na sua vizinhança. Mostre Jesus para ele. Como disse a minha esposa, eu concordo plenamente. A sua missão começa aqui, onde você está. Você não pode fazer aqui, como é que você vai poder fazer lá? Você começa fazendo a obra de Deus neste lugar, em seu país, em sua terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque missão está no coração de Deus. E nós todos temos missão para fazer. Uma missão, talvez, quase impossível para você. A vizinha está com câncer. Tem uma missão para cumprir. É. Jesus disse que é para colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Esse câncer tem que cair. Começamos a orar por câncer lá em Capinar, na Paraíba. Chegou o câncer lá no Chile, que deparamos com câncer, lá parecia resfriado. No Brasil tem resfriado, né? Lá o câncer é como resfriado. É normal em cada família ter câncer. Eu digo, eita, trabalho. A primeira pessoa que for orar por Chile, por câncer, ela recebeu Jesus. Ela foi curada porque ela abriu a porta, levantou da cama. Foi abrir a porta para a gente. Muito obrigado, pai, pela sua palavra. E o médico estava esperando ela para fazer um exame. Ei, vem para cá, vamos passar de novo. Foi, irmão. Morreu. Antes de morrer, ela escreveu para nós, dizendo: obrigado, porque Deus enviou você para o meu país para ensinar essa palavra. Fiquei satisfeito. 7 pontos, fui para o céu. Eu fiquei com raiva. Não fiquei animado, não. Ele foi salvo, glória a Deus. Mas eu não fiquei, eu disse: oxe, agora? Eu vou botar a mão e o pessoal não vai ser curado. É isso? Jesus disse que é para ser curado? Como é que não foi? É uma pergunta, né? De $1 milhão é uma pergunta. É da tua conta, o pastor Bando dizia, não é da tua conta. Toma! Me lembrei do pastor Bando. Não é da tua conta, irmão. Segue. Segue. Segue avançando. Segue colocando as mãos sobre os enfermos. Tão jovem. Oxe, Deus te usa também, irmão. Sabia disso? Você não tem mão? Se você crê, colocar as mãos, não importa a sua idade. A falsa doutrina diz que um jovem não pode experimentar a vontade de Deus. Não está escrito isso.
Samuel era quando? Tinha quantos anos? Samuel, estou te chamando. É assim? Davi era jovem. 2 ursos ele matou. Não, o urso matou um leão com as mãos. Ei, veio Golias e disse: oxe, quem é esse incircunciso filisteu? Bicho atrevido. Pode ser maior que o nome do Senhor dos Exércitos. Não é nada. E o povo de Israel todinho, soldados, os irmãos dele, preparados para a guerra, tudinho fugindo. E ele disse o quê? Oxe, Senhor me deu força quando veio um urso e eu matei. Veio o leão, eu também. E agora esse incircunciso filisteu, que veio afrontar contra o exército do Deus vivo? Ei, irmãos, e lá no Chile? Sabe o que é Chile? A pastora viu lá. O pastor também foi. Foi pro Chile, não. Ela foi. Pensa no frio. Tá, dói. Até os ossos. Sim? E lá tem terremoto. E aí? Ui! Meu irmão, nós passamos por 27 de fevereiro de 2010. A gente estava nesse rebuliço. Hernando também estava. Estava na outra casa, a gente estava na nossa casa. E era um barulho, meu amigo, de arrepiar o cabelo. Hoje a gente morre. Não é? Vai acabar o mundo. Pensa aí. E eu lá, com minha esposa e meus 2 filhos. Vamos ver nada. E o bicho lá e eu aprender a dançar lá. Dançando lá, ó. Eita glória! Certo? Espírito Santo, eu comecei a orar em língua. Quem ora em língua aqui? Alguém fala em línguas aqui, falando línguas espirituais? Alguém fala? Pois ela te fortalece, ela te edifica, dá força, edifica a sua fé. E eu e o terremoto lá, eu disse agora, e eu disse, faz alguma coisa, Senhor. E ele disse, faça você. O que é que você vai fazer com tudo que eu lhe dei? Já lhe dei o nome, que é sobre todos os nomes, nos céus, na terra e embaixo da terra. Então faça você, igual como disse a minha esposa, faça você. Faça você. Nós que temos que fazer. Diga, nós, é hoje. Vou parar esse bicho. A 1 minuto e 20 já. Eita! 1 minuto e 20 no terremoto. É uma eternidade, irmão. E lá, vem cá, vem lá, vem cá. 1 minuto e 45 minutos. E eu lá. E eu disse. O Espírito Santo revelou, né? Me trouxe já o versículo da Bíblia que disse. Eu estava com medo, irmão. É assustador, né? Negócio de cão mesmo, do inferno. Amém? Você está aqui? O terremoto lá brabo. E eu disse: terremoto, em nome de Jesus Cristo. Para! Parou não. O que, é que você vai fazer? Vai desistir? Faça como o Smith e o Wigglesworth, né? Esse nome bonito que você sabe aí. É o apóstolo da fé. Pegou aquele defunto. Botou. Abre os olhos. Caiu. Botou de novo. Botou em cima. Empurrou. Vem, rapaz. Caiu de novo. Aí ele pegou a terceira vez, em nome de Jesus Cristo. Vem. Abriu os olhos, começou a andar. E eu, insisti. A segunda vez o bicho não parou. E na terceira vez eu disse, você tem que parar. Em nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, nos céus, na terra e embaixo da terra. Terremoto, tu és o nome. Para, eu te ordeno. Em nome de Jesus. Gritei forte. Parou. Você
está entendendo o que eu estou falando? Ele deu para mim e para você. Esse nome tem poder. Expulsar demônio, parar terremoto, parar tempestade, parar um tsunami, ter tsunami. Você está pensando o quê? Eu não estou brincando, não. Não como orgulho, orgulhoso, não. Estou falando da fé. Que transporta montes. Fala comigo, diga, eu sou capaz. Porque Deus é capaz. Porque Deus é poderoso. Porque o Deus que nós cremos, o nosso Pai, é poderoso. Aleluia. E nós estamos aqui na terra para desfazer a obra do diabo. Amém, amado? Você e eu estamos aqui para parar. Você não brinque com o que você está dentro de você. A Bíblia diz que maior é aquele que habita dentro de você do que aquele que está no mundo. Amém? Temos que nos levantar como o Davi levantou, como os apóstolos levantaram, pararam tempestade. Amém? Aleluia. Você se admirou com Jesus quando ele parou aquela tempestade? Jesus disse, homem de pouca fé. Ele falou, não é? Não disse? Estava admirado com Jesus quando ele estava dormindo e aquela tempestade chegou e queria asolar aquela barca. E Jesus disse, por que você me despertou? Por que você não faz alguma coisa? Quanto tempo vou estar com vocês, homens de pouca fé? Mas se tivesse fé tamanho de um grão de mostaça, poderá dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer naquilo que você disse, o que você disser será feito. Então é tempo de haver esse despertar do grande avivamento que Deus colocou sobre nossa vida. Nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo mais. Já saímos do mundo de trevas e agora estamos no reino do seu amado Filho, Jesus Cristo. Já somos filhos, já temos o poder para realizar. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do maligno, e nada te vai danhar. E isso é fazer missão nessa terra. Aleluia. Você tem e é capaz, dada a capacidade dada por Deus, um nome que é sobre todos os nomes, que estava com os apóstolos, que estava com Jesus, amém, que estava conosco, aleluia, que está conosco também, que esteve com os generais de Deus, com o Smith e o Wilson. Uma coisa que eles fizeram foi crer, aleluia, no que Deus pode fazer. Uma coisa que o pastor Bando, para chegar aqui na terra, foi fazer, ele creu no nome, ele creu na palavra, ele creu no que Deus podia fazer. Aleluia, ele crê em você, Deus crê em você, Deus acredita em você, ele acredita no que ele colocou dentro de você, ele acredita no que ele pôs dentro de você. A promessa de Deus, aleluia, está funcionando neste siglo aqui, ainda que a tecnologia, mas a tecnologia não é maior do que o nome de Jesus Cristo. Aleluia, levanta essa igreja, se põe de pé, por favor. Aleluia. Você não está aqui, não foi chegado para este lugar somente para ouvir um missionário. Você foi aqui para ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Aleluia. Eu quero perguntar a alguém aqui. Tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor. E no seu coração você pode crer que Jesus, que Deus levantou Jesus dos mortos, será salvo. Você está aqui e veio nesse lugar e ainda não é crente e precisa nascer de novo. Você precisa mesmo nascer de novo e ter um encontro com Jesus. Aleluia. E você verá a glória de Deus na sua vida. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ei, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou pregando um evangelho que é capaz de... Aleluia. Você não vai para o inferno, não. Aleluia, quando Jesus entra dentro da sua vida. Mas é uma decisão que só você pode tomar, que só eu pude tomar. É você quem decide. O amor de Deus entra em ação na sua vida quando você decide crer no evangelho da salvação que Deus enviou para a terra. Tem alguém aqui nesse lugar que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo? E é simples. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 9. E todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus levantou Jesus dos mortos, será salvo. Tem alguém aqui que quer receber Jesus
como o Senhor, é fácil demais. Não tem nada difícil. Não é um problema. É a salvação de Deus que Ele enviou para salvar a sua vida, como veio lá para salvar a minha. Aleluia. Você está entendendo? 34 anos no Evangelho e não me arrependo jamais. Aleluia. Não me avergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de salvação para todo aquele que crê. Vocês estão aqui? Tem alguém aqui nesse lugar? Não. Tem? Se tem, não se envergonhe não, amado. Ele não se envergonha de você. Ele te ama, ele te chama, ele quer ver você salvo, ele quer ver você livre. Aleluia. Ele quer te perdoar todos os teus pecados. Você já imaginou todos os seus pecados ser perdoados num milagre, num poder de Deus? Tem alguém aqui que precisa de Jesus? Alô! Aleluia! Tem alguém aqui agora, vou mudar para outro apelo, que quer receber cura divina? Jesus disse, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele disse em Marcos 16, 15, vamos pregar o evangelho, vamos orar pelos enfermos e eles ficarão curados. Foi ele disse, colocando as mãos. Tem alguém aqui que quer receber cura no seu corpo? Tem alguém aqui com um problema no seu corpo que precisa ser curado, restaurado? Ele não quer saber o tamanho do seu problema? Tem alguém aqui? Venha para cá, em nome de Jesus. Aleluia, você será curada hoje. Aleluia, porque Jesus cura. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre, irmãos. Aleluia, aqui tem que acontecer poder, porque nós recebemos o Evangelho de poder para curar. Aleluia, glória a Deus, e você vai ser curada hoje. Aleluia, ele disse que esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, e ele disse que está escrito. Está escrito. Aleluia. Quando eu tocar, e minha esposa tocar em você, ele não quer saber o tamanho da sua enfermidade. Quer saber que Deus vai curar você. E vai restaurar mesmo, completo, da cabeça. Isso está acontecendo já. Ei, aleluia. Ei, aleluia. Não há nada nessa terra que Deus não pode resolver. Aleluia. O nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Pai é poderoso. Pai, em nome de Jesus. Você falou na sua palavra que esses sinais vão acompanhar aqueles que creem em teu nome. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão completamente curados, restaurados. A sua palavra, Pai, é a verdade. Aleluia, eu creio nisso. Portanto, eu coloco em obediência à sua palavra as mãos sobre ela. E eu declaro saúde perfeita descendo sobre seu corpo agora. Seja livre, seja sarada, seja curada agora, em nome de Jesus. Há poder aqui neste lugar para curar, para salvar, para restaurar você. Há poder aqui neste lugar para curar você. Não duvide. Aleluia. Deus é capaz de restaurar você. Tem alguém aqui? Não? Talvez você esteja aqui nesse lugar. Talvez você já é crente. Mas você está atolado. Já viu um carro atolado? Numa lama? Não é que você deixa de ser feito, você está atolado assim às vezes. E quer sair, não pode. Já viu? Um carro atolado? Que precisa de empurrão. Precisa ser empurrado para sair. Ser puxado. Eu já tive assim uma situação como é. Crente, nascido de novo, com verbo da vida. Dentro de mim, a escola verbo da vida. Não era rema, era verbo da vida, mas é a mesma coisa do rema. Mas eu estava atolado. E alguém me empurrou. Sabe? Você precisa, às vezes, ser empurrado. Alguém precisa de oração nesse sentido? Você é crente, você nasceu de novo, você tem a palavra da fé, mas talvez você se sente com algo aprisionando você. Deus também é um Deus de restauração.
Ele quer tirar você do lodo, do lamaçal. Às vezes você entra. Tem alguém aqui neste lugar, nessa noite, que precisa do empurrão. Eu quero empurrar você, para você sair avançando. Aleluia. Teve uma situação difícil na minha vida. Deus enviou uma profeta, Alexandra Fresh, e ele me empurrou. Ela me empurrou assim. Uma unção poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu caí no chão de joelho e ela me levantou. E Deus me levantou dali. Aleluia. Glória a Deus. Você chegou no lugar certo. Aleluia. Você está no momento preciso. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo que eu vou levantar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amado. A gente não está falando que você está em pecado. A gente está falando que o Senhor está querendo falar para você. É que tem coisas que Deus tem colocado no seu coração. E você tem tentado sair adiante. Mas é como que algo te aprisiona. É como que não vai. Você chegou até a duvidar. Foi Deus mesmo que falou? Será que é a vontade de Deus mesmo? Aí uma unção para despedaçar, para quebrar o jugo do inferno. Porque Deus é um Deus de palavra. Ele fala, é porque já está feito. Mas o diabo é que não quer que você saia adiante. Então, se você, não tenha vergonha não. Você está precisando dessa força do Espírito mesmo que te levanta para tirar o teu carro do atoleiro. Venha. Venha. Porque Deus está querendo mesmo tomar aqui assim, chá. Oh, um novo tempo. Um novo tempo. Aí uma unção que foi disponível para o pastor Bud. Quando ele declarava que essa palavra era para libertar o povo dele. O povo de Deus. Preste atenção, o povo de Deus, os filhos de Deus, que estava sendo opresso. E essa palavra veio para libertar. Essa unção veio para pegar você, te levantar e te empurrar nos planos e propósitos do Senhor. Essa unção está disponível hoje para você. Porque houve um casal que acreditou e tomou a visão. Não tema, não duvide. Deus está falando no seu coração. Aleluia. Oh, mamanaierere. Seja o que seja que o diabo tem falado na sua mente. Você diz, mas eu sou da fé. Sim, você é da fé. E é por isso que você está disponível para te ajudar agora. Para dar aquele passo de rompimento. De rompimento, rompendo. Para você correr a carreira que Deus preparou para a sua vida. Aí pessoas com chamado aqui. Está com medo. Aí pessoas que Deus tem falado no coração dela. Ela tem medo de errar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você tem medo de errar, você já está errando. Você não está confiando no que Deus tem para você. Alguém? Vou começar a orar. Os pastores também aqui. Vamos, igreja, orando em língua. Pode ser que
Deus vai falar, vai nos usar, dar uma palavra para você. Xeremacasarabanamacosha promo xereberebe. Xerebeque se tremalababa.
jovem Wesley. Não, Dom Wesley. Foi pregar lá, pregou nos Estados Unidos também. Ele é um grande evangelista da cidade. E disse, hoje vai haver grande salvação. Passou um menino. Ele ficou com raiva do Deus. Só uma pessoa, um menino, recebeu Jesus. Criança. Sabe o que é essa criança? Ele pregou para a multitude, mas pensando que vinha muita gente. E um menino veio para frente. Sabe o que era esse menino? Foi o João Wesley. Milhares de pessoas foram alcançadas. Mas aquele pregador ficou com raiva, sentiu impotência, porque a mensagem era para salvar milhões. Passou um menino. Ei, você está entendendo? O que Deus vai fazer através dessa criança? Seus olhos vão ver. Recebe a unção. Estamos entendendo o que Deus está fazendo nessa noite? Eu falei, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Ele estava aí. Ele falou, eu creio. Irmãos, não brinque com Deus. E esse é o ministério Verbo da Vida. O ministério da palavra e do Espírito. Tem uma unção poderosa neste lugar. Tem uma unção poderosa neste lugar. E a unção da palavra e do Espírito aqui. E correrão e não se cansarão. Nós falaremos como águias. Aleluia. Voando as nações. Europa. Aleluia. Tem alguém com chamado para a Europa aqui? Tem? Missionário? Ei, tá, irmã? Diz, ó, crê e verás a glória de Deus. Hoje é dia de missões, irmãos. Aleluia. E às vezes, quem? Ela? Ou se Deus fizesse acepção de pessoa, eu era excluído, irmão. Eu ia plantar batata doce. Amém? Aleluia. Mas Deus não tem acepção de pessoas. Ele pode usar qualquer um que quer, que crê, que crê, que crê. Aleluia. Sabe que Deus lhe chamou. Aleluia. Cadê? A Europa está aqui. Europa. Coragem. Quando Deus manda, obedece. Fique com medo de nada. Deus está fazendo grandes coisas na tua vida. Aleluia, vem para cá. Aleluia, vamos orar por ela. Em nome de Jesus. E ela já é tão crente que já vestiu a camisa. Disse, é Europa. É hoje. Aleluia. Unção na sua vida, irmão. Aleluia. Só confia nela. Vai lá. Aleluia. Confia no chamado que Deus colocou sobre você. Certo, pastor? Você saber se é mulher, se é homem, não. E o Espírito Santo está dentro dela. Vai ser um sucesso lá. É. Amém? Vai ser sucesso. Quem crê nisso? Então a Europa espera por ela. Ela vai. Aleluia. Não olha, irmão. Não faz acepção de pessoa, não. Deixa Deus fazer. Essa igreja Verbo da Vida é uma igreja o quê? Missionária. Ela foi constituída por 2 missionários. Amém? Somos uma igreja missionária. Então,
Não fique com raiva porque outros vão. Aleluia. Mas tem que ir aqueles que são chamados mesmo. E eles estão aqui para obedecer ao Senhor. Aleluia. E eles sabem quem são. Que o pastor ele tem a visão de Deus. E conhece os corações das suas ovelhas. Aleluia. Está feito. Eu terminei. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Parece que a profeta tem uma palavra. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Jean, quando tinha, era do mundo, 14 anos, quando morava lá no sítio, né? Na granja, na chácara do pai dele, do país dele, chamado Puxinanã. Ele começou a ler a Bíblia porque a mãe dele, ele não era crente. A mãe dele disse, você está falando igual os matutos. Então, leia a Bíblia para poder falar melhor, porque o vocabulário da Bíblia era mais formal. Ele começou a ler. Eu amo esse testemunho que ele conta, porque ele diz que leu e chegou naquela parte quando Jesus estava, João 14, 12, que Jesus disse, esses sinais farão maiores, porque eu irei para o Pai. Né? Ele não era crente, buscou conhecer, saber se quem a Bíblia estava falando, que era só para os discípulos, que algo marcou o coração dele. E alguma pessoa que era católico, nada contra os católicos, mas seminarista, disse, não, era para aquele tempo só, era somente para os discípulos. E ele foi lá limpar na roça com a enxada e ele teve uma visão aberta. Como um telão, né? E ele disse que via Jesus ensinando os discípulos, mas não escutava. E ele parou para ver aquilo. E naquele tempo, amado, o povo dizia assim, quem lê muito a Bíblia fica doido. E ele começou a pensar que estava ficando doido. E de repente Jesus vira para ele e disse, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Ele não continuou a história. A mulher morreu a atitude. Mas ele continuou. Crianças, teve um homem que ele orou de câncer no nariz, aferido, e o câncer caiu. Uma pessoa de coma, mais de 30 dias, o médico mandou chamar uma pessoa para dar extrema-unção, porque era para desligar a máquina. Ele foi orar e a pessoa voltou, sem nenhuma sequela. Um menino com câncer final, Matias, que era câncer nos glândulos, organismo de defesa, isso não tem cura. O menino já estava no estado final, foi curado. Eu digo, se ele com 14 anos tivesse aprendido a palavra, ele tinha começado o ministério cedo. Pastor, invista na sua. Perilo Borba tinha quase 10 anos, era menos de 10 anos, quando ele já começou a pregar o evangelho. Hoje ele é nosso supervisor do Chile. É o nosso pastor lá do Chile. Ele cresceu escutando a palavra de Deus. Perilo, Tiago, que é o presidente, pastor presidente da igreja sede, a igreja errada. Chegou no departamento de confiança. Hoje é nosso pastor. Tiago Garcia, Luana Maiara, quantos outros mais que cresceram escutando essa palavra? Invista. Eu estava conversando com você lá dentro. Jamais podemos imaginar alguém tocando nos nossos filhos ou nos nossos netos agora. A gente não consegue nem imaginar. Queremos nem ver, não é isso? Que minha mãe dizia, olhos que não vê, o coração não sente. Mas Deus está vendo. Crianças sendo violadas, assassinadas. O diabo matando seus sonhos, seus ideais. Dizendo que elas não são o que Deus criou para elas serem. Isso é assassinato. Adolfo Hitler dizia, entrega para mim uma criança de 0 a 6 anos e eu vou ter a fidelidade dele pro resto da vida. O satanista dizendo isso. Não cuide de você. E já investe mais.
Porque Deus está vendo. E Ele só tem eu e você. Se eu e você não cumprimos em resgatar as crianças, em alcançar as crianças, em levar essa palavra da fé, de investir nessas crianças, quem vai fazer? Quem é que vai fazer? Quem é que está fazendo? Não é quem vai fazer. Quem já está fazendo e está fazendo bem feito. Deus conta comigo e com você. Por isso que eu amo o projeto Pequeninos, porque é um evangelismo eficaz para as crianças, para as famílias. Uma criança, eu estava ali me deliciando, vendo uma criança ali, filmando. Meu Deus, que coisa linda. Elas não são a igreja do futuro, é a igreja de hoje. Eu acredito em você. Eu acredito em você. E Deus acredita em você. Então acredite no chamado de Deus na vida de você. Amém? Pai, no nome de Jesus, vamos orar pelas crianças. Na autoridade que você nos ha dado, Senhor, nós agora levantamos um clamor. Um clamor, Senhor. Um clamor, Pai, nós levantamos agora, nós ouvimos a Tua voz. Pai, eis-nos aqui, Senhor, para alcançar as crianças, adolescentes e jovens, as famílias. Mas agora, Senhor, eu levanto um clamor à Tua igreja para orar pelas crianças desta cidade, desta nação, delas nações, na Europa, na África, no Chile, na Bolívia, Peru, em cada lugar que houver, Senhor, um missionário, tu usando ele com os olhos, teus olhos, Pai, para alcançar as crianças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, somos a resposta, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Não aceitamos que Satanás continue tocando em nossas crianças, matando seus sonhos, matando, violando. Eu declaro no nome de Jesus autoridade se levantando para proteger nossas crianças. Eu declaro a igreja se levantando em compaixão, em amor, em nome de Jesus. Ramakashandayabakadei. Rechayamamá. Nós somos a resposta de Deus aí afora. Nós somos as mãos de Deus aí afora. Nós somos a boca de Deus aí afora. Guia-nos, Pai. Guia-nos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de prostituição infantil caindo por terra. De pedofilia caindo por terra. Todo demônio que queira confundir as crianças, dizendo que elas não são o que Deus criou para ser, nós declaramos agora caindo por terra. Em nome de Jesus. Declaramos homens e mulheres se levantando. Ramakashandarababababá. Rimekeshinderebabababá. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus tem tocado no coração para investir mesmo em projetos sociais com crianças. Rixeremamá. É o tempo. É o tempo da igreja se posicionar. É o tempo da igreja se levantar. Deixar do comodismo. E somente sentar em uma cadeira, mas se levantar como corpo, como células vivas, avivadas, ativadas, para dizer: eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Deus tem falado com você. Aí você tem, mas como é que eu vou fazer? Nesses dias, Deus vai inspirar. Vai chegar para os seus pastores. Vai
E não tenha medo. Não tenha medo, porque o Deus da visão é o Deus da provisão. A igreja não foi chamada somente para sentar numa cadeira. A igreja foi chamada para ser a resposta de Deus. E se você se calar, quem é que Deus vai usar? Tem um clamor no coração de Deus. Não só Bolívia precisa de projetos com crianças. Não só Chile precisa. Aqui também precisa. Aqui também precisa. E você é a resposta. Você é a resposta. Seja você a boca de Deus. Seja você a mão de Deus. É muito lindo pegar aquele vídeo que está hoje viralizando. Olha o equivalente com ele. E denunciar e fazer alguma coisa. Mas eu pergunto, eu e vocês? Você e eu estamos fazendo o quê? Perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas se nosso evangelho é somente para o nós mesmos, somente para nós, não importa. Eu sei para onde eu ia, se eu tivesse alguém de alcançar, me aceitar. Ai, não vou aparecer. Se alguém aceitar. Você pode levantar suas mãos para o céu e ser pai. Eu vou fazer alguma coisa. Não tenha medo não, irmão. Não tenha medo não. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Só me guia. Me dá sabedoria. Eis-me aqui, Pai. Eu quero ser a sua resposta. Eu não vou deixar a falta de dinheiro. Eu não vou deixar a falta de alguma coisa, porque você é minha provisão. Você é minha saúde. Você renova minhas forças. Você renova o meu corpo. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou a tua resposta para o que está fora. Em nome de Jesus. Ilumina, Senhor, os olhos de todos aqui e aqueles que estão assistindo também. Ilumina, Pai. Mostra para ele o que você está vendo, Senhor. Ilumina, Senhor. Abre os olhos espirituais no nome de Jesus. Nós temos uma missão. Não é somente eu, mas você também tem uma missão. Você é parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, estamos vivos, avivados, ativos. Não somos células mortas. Não somos uma célula morta. Somos uma célula ativada para cumprir o chamado de Deus. E aí, quando nós fazemos isso, vai se cumprir o que está lá em Jeremias. Deus falou que ia chegar um dia que não ia ser preciso falar ao irmão ou a alguma pessoa, você conhece o Senhor, porque todos, do menor ao maior, vão dizer: eu conheço ao Senhor, desde o menor ao maior. Porque a igreja do Senhor se levanta com ousadia para cumprir e obedecer o chamado de Deus.